Boa tarde. Vamos começar a nossa quarta aula da disciplina de bioprospecção de produtos naturais. Hoje nós vamos começar a falar do fracionamento do extrato. Então aqui, nessa aula, eu vou mostrar para vocês o início do processo de fracionamento. Esse processo de fracionamento que eu vou mostrar para vocês, ele pode ser feito através de testes fitoquímicos, tá? Um teste fitoquímico são aqueles em que nós temos o material vegetal, o solvente, tá? São colocados diferentes reagentes para agir junto com o seu material vegetal e vão ter reações. No final desse processo, vai ser formado um produto que pode ou ter a sua cor alterada ou ele pode ser precipitado, tá? Além disso, nesses testes fitoquímicos, tá? A gente utiliza bastante a vidraria que se chama tubos de ensaios, tá? Então, nós podemos colocar o material vegetal. A gente pode colocar o material vegetal nesses tubos de ensaios e aí depois os reagentes, agitamos o tubo de ensaio e no final nós vamos ter a formação de produtos com cores diferentes ou formando precipitados, tá? Vamos começar. Os extratos foram submetidos a diversos tratamentos. E em cada etapa desses tratamentos, há a separação e a identificação de grupos de metabólitos existentes, tá? Então, aqui nós vamos descobrir o grupo, tá? A que pertencem as substâncias que estão no nosso extrato. Esse daqui é uma imagem mostrando para vocês o que é um teste fitoquímico, tá? Que ele ocorre aqui, no interior de tubos de ensaios. Colocamos o material vegetal, os reagentes, agitamos, deixamos em repouso e no final vão poder ser formados ou precipitados ou colorações diferentes. Esse daqui é alguns exemplos do teste fitoquímico para o tanino, flavonoides, saponinas e triterpenoides pentacíclicos livres. Essa aqui é uma imagem mostrando para vocês aqui, extratos, tá? A produção dos extratos, tá? Em diferentes concentrações. Aqui embaixo, os testes fitoquímicos sendo realizados, olha, no interior de tubos de ensaios. E no final desses testes, nós vamos ter a formação de precipitados, tá? Ou a formação de estruturas com cores diferentes. Primeiro teste que eu vou mostrar para vocês hoje é o teste de fenóis e taninos, tá? Então, com 3 ml do extrato em um tubo de ensaio, na qual adiciona-se uma solução alcoólica de cloreto férrico e agita-se. Então vamos lá, temos um tubo de ensaio, pegamos o nosso extrato, 3 ml de extrato num tubo de ensaio e depois adicionamos o cloreto férrico. Adicionamos o cloreto férrico, agitamos e depois esperamos para ver o produto formado. Ao final da reação, é realizada a comparação dessa solução com um teste em branco. Isso é, usando apenas a água e o cloreto férrico. Então, ao mesmo tempo que você tem um tubo de ensaio com extrato com cloreto férrico, você vai ter um outro que não vai ter nada de extrato, só vai ter água e cloreto férrico, a fim de poder comparar. Essa aqui é uma imagem do tubo de ensaio, olha, mostrando aqui, no resultado final, a formação dos precipitados. A coloração variável entre azul e vermelho indica a presença de fenóis. Já a presença de precipitado escuro
tonalidade azul indica a presença dos taninos hidrolisáveis e precipitado verde a presença de taninos condensados ou os catequímicos. Tá? Nessa imagem, nós vamos ver um estante com diferentes tubos de ensaios. Foi colocado extrato, tá? Foi colocado os diferentes reagentes, tá? Cloreto férrico, aqui nesse caso, agitou, deixou repousando e no final foi formado, olha, diferentes colorações. Aqueles que apresentavam a variação de azul pode indicar a presença dos fenóis. Já aquele que apresenta o precipitado mais escuro pode ser de verde, por exemplo, pode ser os taninos condensados ou os catequímicos, tá? Então pode haver essa variação na intensidade. Essa aqui é uma imagem mostrando para vocês o que ocorre nesse teste fitoquímico, tá? Com cloreto férrico. Então nós temos o nosso extrato. Quando nós adicionamos o cloreto férrico, é formado um produto, tá? Que tem a sua coloração alterada. A coloração fica azulada, como a gente vê aqui nessa imagem, do tubo de ensaio altamente positivo, tá? Quando adicionou o cloreto férrico. Um outro teste muito importante é o teste para as antocianinas, antocianidinas e os flavonoides, tá? Para a detecção desses constituintes, utiliza-se 3 tubos de ensaio, cada um com 3 ml de extrato. Então, aqui nós temos 3 tubos de ensaios, 3, tá? Cada um com 3 ml de extrato, tá? Em um deles foi adicionado o ácido clorídrico diluído em 1 ml, pH 3. No outro tubo de ensaio foi adicionado hidróxido de sódio no pH 9. E no outro tubo de ensaio foi acrescentado hidróxido de sódio pH 11, tá? Então, 3 tubos diferentes. Aqui alguns exemplos de testes fitoquímicos, tá? Na primeira imagem é a de fenol, aqui antocianinas, anocianidinas e flavonoides. Esse daqui de catequinas, flavononas, flavononóis e xantonas, triterpenoides e as saponinas. Continuando os nossos 3 tubos de ensaios, tá? Com diferentes soluções, mais o nosso extrato. No final, o aparecimento das cores, de acordo com a tabela, indica a presença de vários constituintes, tá? Então, o primeiro tubo de ensaio, que ele é ácido, que ele tem pH 3, aquele que recebeu o HCl, ele vai se mostrar vermelho se ele tem antocianinas e antocianidinas, tá? Ele não mostra a presença dos constituintes flavonoides, flavononas e xantonas. Ele mostra a presença também de chalconas e de auronas, se ele também ficar na cor vermelha, tá? E ele não mostra a presença dos constituintes dos flavonoides. No tubo de ensaio que recebeu o hidróxido de sódio no pH 8,5, ele vai ficar lilás, indicando a presença das antocianinas e das anocianidinas. Ele não indica a presença das flavonas, flavonoides e das xantonas, não indica a presença das chalconas e auronas e não indica a presença dos flavononóis. No outro tubo de ensaio, que recebeu o hidróxido de sódio no pH 11, ele vai aparecer na cor azul púrpura, mostrando as antocianidinas e as antocianinas. Ele vai aparecer na coloração amarela, indicando os flavonoides, flavonas e as xantonas. Ele vai apresentar na cor vermelho púrpura, quando ele for chalconas e auronas, e vermelho alaranjado
quando o constituinte for os flavonoides. O próximo teste fitoquímico que nós vamos ver hoje é o testes para leucocianidinas, catequinas e as flavononas. Para a identificação desses metabólitos secundários, foram adicionados 2 ml de extrato nos 2 tubos de ensaios. Então, aqui nós temos 2 tubos de ensaio, tá? Recebendo 2 ml de extrato cada um, tá? Nos quais o primeiro foi adicionado HCl-PH2 e no segundo tubo de ensaio foi adicionado hidróxido de sódio no pH 11, tá? Então, 2 tubos, um recebeu HCl e o outro recebeu hidróxido de amônia. Aqui mostrando para vocês o que ocorre, tá? A precipitação que pode ocorrer nos testes fitoquímicos. No final, o que vai poder surgir aqui? O aparecimento das cores de acordo com a tabela indica a presença de vários constituintes diferentes. No primeiro tubo de ensaio, aquele ácido, ele vai ficar vermelho, tá? Se o constituinte for a leucoantocianidina. Ele também pode se tornar amarelo, representando as catequinas. E esse tubo de ensaio não demonstra a presença das flavonas. Nesse outro tubo de ensaio, tá? O básico, ele não mostra a leucoantocianidina e nem mesmo as catequinas. Mas ele pode se tornar vermelho alaranjado, mostrando a presença das flavonas. Esse aqui é uma imagem, tá, dos testes fitoquímicos feitos em laboratórios. Aqui um estante com tubos de ensaios, tá? Aqui um estante também com diferentes tubos de ensaio, tá? Apresentando, colocando aqui, ó, o extrato e os reagentes. No primeiro, tá indicando aqui testes para saponinas. E nessa segunda imagem que nós vemos é o testes para as catequinas, tá? Ó, a coloração que varia de azul, vermelho alaranjado, vermelho bem escuro, já vermelho bem escuro, tá? Então também tem, além da presença da alteração da cor, ela ainda pode variar na tonalidade, tá? Ficando ou mais clara ou mais escura, dependendo da quantidade do constituinte que está presente ali. Nessa outra imagem, na figura C, nós vemos aqui um teste fitoquímico para os alcaloides. Próximo teste fitoquímico que nós vamos ver é o teste para os flavonoides, flavononas, flavonóis e axantonas. Aqui, esse teste é feito de uma maneira diferente. Adiciona-se uma pequena fita de magnésio e 0,5 ml de HCl concentrado em um tubo contendo 2 ml do extrato. Então aqui nós temos o tubo de ensaio, tá? Com o extrato 2 ml, acrescentamos HCl concentrado e dentro dele tem uma pequena fita de magnésio, ok? Toda essa estrutura. Deixamos reagir. Após o término da reação, vai ser indicada pelo fim da efervescência, o recipiente é comparado com um teste base. Então, ao lado desse tubo de ensaio, nós temos um outro, tá? Da qual não vai conter o extrato, para servir, tá, de comparação. Esse daqui é uma imagem com vários testes fitoquímicos para diferentes constituintes, tá? O que a gente está fazendo aqui é esse representado pela letra D. O aparecimento ou a identificação de cor vermelha é indicativo da presença das flavononas, flavonóis,
flavononóis e axantonas, livres ou seus heterocídeos, tá? Então, aqui os testes fitoquímicos, a letra D, indicando a presença dos flavonóis, flavononas, flavononóis e das xantonas. O próximo teste fitoquímico é o teste para confirmação da catequina. É um teste fitoquímico diferente, tá? Aqui nós utilizamos um palito de fósforo comum e umedecido com uma de suas faces com um extrato a ser testado. E depois é deixado em repouso para a evaporação do solvente. Então, um palito normal foi umedecido pelo extrato e depois deixado secar, tá? Depois, em seguida, o palito vai ser reumedecido com HCl concentrado e levado a uma chama de álcool por 2 a 3 minutos. Então, depois que ele secou do extrato, você coloca HCl concentrado e leva a uma chama com chama de álcool por 2 a 3 minutos. Esse daqui, várias imagens de testes fitoquímicos, aonde nós conseguimos ver fenóis, teste fitoquímico para antocianinas, teste fitoquímico para as catequinas, flavononas, flavononóis, triterpenoides e as saponinas. Continuando o nosso palito de fósforo, que foi colocado no álcool de 2 a 3 minutos. É observado a variação da coloração do palito, tá? O surgimento de uma coloração vermelha ou pardo avermelhada confirma as presenças das catequinas. Mais um teste fitoquímico, importante teste fitoquímico, que é o teste para os esteroides e os triterpenoides. Nesse daqui, nós vamos adicionar 4 ml de clorofórmio no tubo com extrato seco. Agita-se suavemente até a completa dissolução. Então, tubo de ensaio com extrato seco, adiciona 4 ml de clorofórmio. Agitou e deixou lá em repouso. Logo em seguida, vai ser adicionado sulfato de sódio a litro. Então, nós pegamos sulfato de sódio e adicionamos no tubo. Depois, a solução vai ser filtrada em um funil. Filtrou tudo. Em seguida, então, após a filtração de toda aquela solução, vai ser acrescentado 1 ml de anidrido acético e 3 gotas de H2SO4 concentrado, tá? Adicionou tudo no tubo, tá? Agitou, deixou em repouso. No final, vai haver o aparecimento da coloração azul, tá? Seguida de verde permanente, indicando a presença dos esteroides livres. Já a coloração vermelha indica os triterpenoides pentacíclicos livres. Aqui o nosso teste fitoquímico tá positivo, tendo a coloração azulada, tá? Aonde indica a presença dos esteroides livres. O penúltimo teste é o teste para saponina. A gente pega o extrato, dissolve-o em água destilada e em seguida submete a intensa agitação em vórtex. Então, nós temos o tubo de ensaio, colocamos extrato, colocamos água e agitamos. Deixamos lá agitando no vórtex. No final, se ocorrer a formação de uma espuma persistente e abundante, indica a presença das saponinas. Esse aqui é um tubo de ensaio, tá? Onde aqui foi feito o teste fitoquímico para saponina, tá?
nós conseguimos verificar que vários deles apresentaram positivo a presença da saponina, tá? Porque nós conseguimos visualizar, após o teste fitoquímico, a presença dessa espuma aqui na região superior do tubo de ensaio. Tem um teste que é o teste confirmatório para as saponinas. Adiciona-se 2 ml de HCl concentrado no tubo teste anterior, tá? Pegamos um teste, então aquele na qual apareceu a espuma, dizendo que tinha saponina. Então esse teste, nós acrescentamos 2 ml de HCl concentrado, tá? No tubo e colocamos em banho-maria por 1 hora, tá? Tubo com HCl em banho-maria 1 hora. Depois que ele atingiu a temperatura ambiente, a gente adiciona hidróxido de amônio, tá? Até neutralizar. A presença de precipitado e não formação da espuma confirma a presença das saponinas, tá? Ok? Esse daqui, gente, são um dos mais básicos testes fitoquímicos que eu quis mostrar para vocês. Eu vou enviar junto com essa aula também um vídeo mostrando um pouquinho sobre o processo de extração e os testes, ok? Muito obrigada!